Fala galera, aqui é Lucas Cavalcante da Tecnogis e no vídeo de hoje vamos dar início a uma série que iremos trabalhar todos os itens do menu vetor do QGIS, iniciando pelo subgrupo Geoprocessamento com o algoritmo Buffer. Então, o que é Buffer em um SIG? É uma zona de aproximação gerada em torno de qualquer vetor, seja ele ponto, linha ou polígono, e que vai abranger toda a área dessa feição com a distância especificada. Quando essa distância se dá principalmente em polígonos para as margens externas, os limites externos, é denominado buffer positivo. Quando é especificado as distâncias para os limites internos, é chamado de buffer negativo. O buffer também possui dois tipos de especificações da sua largura, uma fixa e uma variável. A largura fixa, como o próprio nome diz, ele é uma largura uniforme e imutável em toda a extensão do objeto. Já a largura variável, ela permite que exista uma variação e que, dependendo do atributo presente nesse objeto, a gente pode ter variações das distâncias desse buffer. Então vamos ver como isso funciona diretamente aqui no QGIS. Vamos abrir aqui primeiramente um vetor. Abrir aqui esse vetor chamado linhas. Para ficar melhor de nós vermos como funciona, eu vou colocar aqui ao fundo a imagem do Google Earth. Então aqui é uma linha que está representando aqui de forma bem simbólica o eixo de uma estrada, e vamos dizer que o intuito seria eu criar um buffer, sei lá, de 18 metros dessa linha. Então como eu faço isso? Eu venho aqui em vetor de geoprocessamento, buffer. Esse shape aqui já está em unidades métricas, está em UTM Fuso 25 Sul. Então é interessante que o seu buffer, ou o arquivo que você vai trabalhar com buffer, também esteja em unidades métricas, porque senão essa distância aqui vai estar alguma coisa equivalente em graus. Então pode ser que seja difícil de você trabalhar. Então vamos supor que a distância que eu quero trabalhar aqui são 18 metros. Confiro se o arquivo de entrada realmente é o linhas e clico em executar. O que é que ele fez aqui? Se eu alterar aqui a entrada, eu tenho uma linha e agora eu tenho 18 metros dessa linha para fora sendo medida em toda a extensão desse vetor que eu estou trabalhando. Vamos ver agora a mesma funcionalidade com um ponto. Vamos importar aqui agora ponto. Então, onde é que eu tenho esses pontos aqui? Foram criados dois pontos representando duas rotatórias. Uma rotatória aqui e outra rotatória aqui. Vamos supor que por algum motivo eu quero saber qual o buffer, ou seja, qual a área de aproximação de 20 metros a partir deste ponto. Então venho em vetor, geoprocessamento, buffer, está aqui a camada de entrada pontos, vou colocar aqui 20 metros de distância e peço para executar. O que é que foi gerado? Um polígono, um círculo com um raio de 20 metros. Se nós percebermos, essa feição aqui está bem cheia de vértices, as arestas estão bem aqui sendo visíveis. Como eu posso melhorar isso aqui se realmente eu quiser um círculo perfeito? Eu venho aqui de novo em vetor, buffer, verifico se a camada de entrada é o ponto, aplico a distância que eu estou querendo, 20 metros, e aumento a quantidade de segmentos. Quando eu executar agora, se eu colocar aqui um sobre o outro, o polígono inicial, que só tinha 5 segmentos, é esse que está com as arestas bem definidas. E o polígono que eu coloquei agora 20 segmentos, ele está mais um círculo realmente perfeito. Agora vamos trabalhar com outro tipo de vetor, o polígono. Então, no polígono, eu vou ter aquela condição de ter o buffer positivo ou negativo. Então, eu tenho aqui um polígono. Esse polígono está representando um terreno qualquer aqui. E o que eu vou fazer com esse polígono agora? Eu quero criar um buffer onde eu quero saber 10 metros de distância da parte externa do polígono, ou seja, da linha para fora. Eu quero que esse estilo final seja arredondado, ou seja, quando eu executar aqui, as bordas do limite aqui, ele dá um arredondamento e a distância é de 10 metros. Vamos supor agora que eu quisesse, na verdade, saber esses 10 metros para dentro, ou seja, o buffer negativo.
Então eu viria aqui em vetor, geoprocessamento, buffer. É interessante que sempre preste atenção qual a camada de entrada. Então vocês perceberam aqui, eu sempre cliquei nela porque a camada que está ativa é a que vai aparecer aqui como entrada. Então tomem cuidado para não gerar um buffer, por exemplo, de uma área que já tinha esse buffer, porque vai acrescentar mais, tá? Então aqui, polígono, distância de, como eu quero agora o buffer negativo, menos 10. E o que aconteceu? A área que estava aqui, agora ela foi 10 metros internamente ao polígono. Então esse é o buffer negativo. E agora, o tipo de buffer entre largura fixa e largura dinâmica, vamos importar aqui um novo vetor, chamado linha 2. Esse linha 2 aqui está representando como a calha aqui de um rio qualquer, de forma bem simbólica, tá? Se a gente olhar na tabela de atributo desse linha 2, ele possui aqui dois segmentos, ó, o segmento 1 e o segmento 2. O segmento 1 está marcado aqui uma distância de 50 metros e o segmento 2 de 100 metros. Então, o segmento 1 está aqui ó, assinalado em amarelo e o 2 é o restante da linha aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir no mesmo local, vetor, geoprocessamento, buffer. Sendo que agora, em vez de deixar a distância fixa, a largura fixa, eu vou variar essa largura, vai ser dinâmica. Então, eu clico aqui de lado e no tipo de campo eu vou escolher qual campo que possui a distância, o que possui esse valor dinâmico que eu quero trabalhar. No caso, o meu é o dist. Eu vou pedir para ele executar. Então, ele gerou aqui um buffer, onde o primeiro segmento tem 50 metros e o segundo tem 100. Se eu não quiser que exista essa quebra aqui entre um segmento e outro, basta eu vir aqui em vetor, geoprocessamento buffer, fazer o mesmo procedimento, escolher qual a coluna que eu estou trabalhando e aqui embaixo eu clicar em dissolver resultado. Então, ao gerar esse resultado novo, não existe mais aquele limite entre um segmento e outro. Ele foi dissolvido aqui e eu tenho um buffer único com essa variável de 50 e 100 metros. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.